Para que o chefe consiga uma receita mensal máxima, pessoal, toda vez que a questão falar em alguma coisa máximo ou alguma coisa mínimo, a gente já pode desconfiar que é uma questão de função do segundo grau. Porque na função do segundo grau que nós calculamos os valores máximos e mínimos, né? Através do y do vértice e do x do vértice. É apenas uma desconfiança. Então, para que o chefe consiga a receita mensal máxima, então vamos destacar isso, né? Receita mensal máxima com as vendas do prato, qual deve ser o novo preço de venda? Então, repara que ele não pede qual é a receita mensal máxima. Ele quer saber o novo preço de venda. Vou destacar isso, ó. Novo preço de venda, ok? Então, vamos lá. Um chefe de cozinha possui um restaurante que oferece um petisco especial no cardápio. Inicialmente, esse petisco era vendido por R$ 10 a unidade. Então, preço de venda, R$ 10 a unidade. E com esse valor, o restaurante costumava vender 100 unidades por mês. Então, a R$ 10 ele vende 200 unidades. No entanto, devido ao aumento do custo dos ingredientes utilizados na preparação do petisco, o chefe decidiu aumentar o preço de venda. Para isso, ele realizou algumas pesquisas e descobriu que a cada R$ 1 acrescidos ao preço original do petisco, então a cada um real acrescidos ao preço original do petisco, 10 unidades a menos eram vendidos no mês. Então, toda vez que ele aumentava R$ 1, ele vendia R$ 10 a menos. Para que o chefe consiga a receita mensal máxima com as vendas desse prato, qual deve ser o novo preço de venda. Então, o que a gente tem que fazer é tentar montar uma equação para calcular a receita, entender como é que ele se calcula a receita. Então, vamos primeiro organizar os dados aqui, né? Então, ó, ele me dá aqui primeiro o valor da unidade, né? Então, ele diz que inicialmente ele era vendido por R$ 10. E ele diz que com R$ 10 ele vendia 200 unidades. Número de unidades vendidos, né? Então ele vendia 200 unidades. Ora, eu consigo saber qual é a receita, né? Se cada petisco, né, ele vende a R$ 10, como são 200 unidades, 200 vezes 10. Ok? Então essa é a receita inicial que ele consegue obter. Aí ele falou o seguinte, ó, que ele vai aumentar o preço em R$ 1, acréscimos de R$ 1. Então vamos supor que ele faça X acréscimos de R$ 1. Cada acréscimo de R$ 1, ele diminui 10 unidades. Então, um aumento, 10 unidades a menos. Dois aumentos, 20 unidades a menos. Então, se eu aumentei X unidades, né, de R$ 1, eu vou ter que diminuir X vezes o valor numérico do 10. Ok? E aí, com isso, eu vou ter a minha receita. E aí, como é que eu calculo a minha receita? Eu multiplico, né? Eu multiplico aqui, ó, o valor de uma unidade pelo número de unidades vendidas, né? Então, a minha receita seria 10 mais x vezes 200 menos 10x. Ok? Ó, repara que quando eu multiplicar isso aqui, dá realmente uma função do segundo grau. Então, é uma parábola. Então, a receita, né, tem a característica de ser uma função do segundo grau. Vamos fazer aqui a distributiva, ó. Então, fazendo aqui a distributiva, né? 10 vezes 200 dá 2.000, mais 10 vezes menos 10, né? Deixa eu apagar aqui, dá menos 100x, x vezes 200, 200x, x vezes menos 10, menos 10x ao quadrado. Ok? Vamos fazer a continha aqui, ó. Menos 10x ao quadrado. Aqui, menos 100 mais 200 dá mais 100x mais 2.000.
ok? Então, só vou colocar aqui em cima, ó. Então, aqui a minha receita em função do x é menos 10x ao quadrado mais 100x mais 2.000. Ó, pessoal, cuidado, que é uma função. Cuidado para você não querer dividir toda aquela expressão por 10. Porque se você dividir todo mundo aqui, ó, por 10, você vai estar dividindo a receita por 10. Então, você, na verdade, vai estar mudando a função. Só poderia dividir por 10 se fosse uma equação, né? Ou seja, se aquilo ali, por exemplo, ó, fosse igual a zero, aí tudo bem, eu poderia dividir por 10, poderia simplificar a equação. Então, a função a gente não pode simplificar. Bem, o que que o cara quer saber? Ele quer saber o novo preço de venda, né? Então, o novo preço de venda. Ora, quando a receita é máxima, a receita está fazendo o papel do y na função. E é uma parábola com a concavidade para baixo. Por quê? Porque o a é negativo, né? Ali, ó, menos 10. Então, o valor máximo da receita, o valor máximo do R, é o y máximo. Então, o y máximo vai me dar a maior receita, a receita máxima. E o y máximo é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Só que ele não quer a receita mensal máxima. Ele está falando, quando você tem a receita mensal máxima, ou seja, quando você está no vértice, qual é o novo preço? Ou seja, o x que eu vou calcular, né, no vértice é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, menos b, né? O b está aqui, ó, coeficiente do x, né? Então, é menos 100 sobre 2 vezes o a, que é menos 10. Posso simplificar, né? Ó, menos 100 com menos 10 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o x do vértice é 5. Qual é o novo preço? Aqui, ó, o valor da unidade. O valor da unidade, ó, tá aqui, ó, pessoal. É 10 mais x. Ora, se é 10 mais x e o x é igual a um novo preço, e o x é igual a 5, x mais 10, 5 mais 10, 15, alternativa D de dado. Ok? Eu vou fazer uma observação aqui, que é como você iria resolver esse problema de uma forma um pouco mais rápida, tá? Sem ter que fazer toda essa análise, né? Então, eu vou apagar aqui para fazer esse probleminha um pouquinho mais rápido, ó. Tá aqui. Então, até aqui, né? Montar a expressão não tem jeito. Mas pensa comigo, ó. Deixa eu imaginar aqui um gráfico, ó, só para a gente interpretar. Então, imagina que a minha parábola, ó, com a concavidade para baixo, valeria também se ela tivesse a concavidade para cima, né? Aqui você tem uma raiz e aqui você tem a outra raiz. Eu quero saber que o meu y do vértice é a minha receita máxima, né? Já que aqui seria a minha receita. Eu vou querer calcular quem é o valor do x do vértice. Qual é o valor do x para eu ter a maior receita? E o x do vértice é sempre o valor médio entre as raízes, né? Uma característica do vértice. Então, sempre que eu quiser calcular o x do vértice, eu posso simplesmente fazer a média das raízes. E as raízes é você igualar a função a zero. Então, quando eu igualar aqui, ó, a receita a zero, é um produto igual a zero. Então, é 10 mais x é igual a zero, o que dá uma raiz sendo menos 10. Ou, né, 200 menos 10x igual a zero, né? O que vai dar 10x é igual a 200. A segunda raiz seria 20. Então, ó, uma raiz é menos 10. A outra raiz seria 20. Então, como é que eu calcularia o x do vértice? Iria fazer a média. Menos 10 mais 20 sobre 2. 10 sobre 2, ó, x igual a 5. Então, não precisaria ter o trabalho de montar a função e usar a fórmula do x do vértice. Porque, como aqui eu tenho, na verdade, uma forma fatorada, né? Ela está na forma de produto, é fácil descobrir as duas raízes. E aí, tendo, né, esse valor, eu posso simplesmente calcular o novo preço, que é fazer x mais 5. X mais 10, né? 5 mais 10, 15.
Então, eu, em particular, prefiro esse tipo de solução. Ok? Até a próxima.